Bom, pessoal, iniciando aí nossa revisão de reta final de informática, né? O terror das matérias, não é isso? A informática, quando se fala que tem informática na prova, o pessoal já se desespera, né? Mas tudo você tem que se especializar, você tem que treinar com quem é daquela profissão, não é isso? Vocês não vão procurar um professor aí de matemática para dar aula de informática, né? Se até alguns de informática não dá conta do recado, imagine de outra área, né? Então, pessoal, para quem está aqui em primeira vez, quem não me conhece, sou o professor Felipe Santos, certo? Hoje estou atuando aí como servidor do IFP, certo? E do Estado. Estamos aí na correria boa de professor, é normal, né? Professor que não corre muito, tá errado, né? Então, vamos lá. E, inclusive, pessoal, é na cidade de vocês aí que eu trabalho, né? Em Angical, uma das cidades. Futura cidade de vocês, com fé em Deus, vocês vão pagar um lanche para mim lá, todo dia lá, quando vocês estiverem trabalhando na escola, viu? Vocês querem pagar um lanche para mim? Paga sim, professor. Ah, meu amigo. Passando, depois resolve, não é não, Carlete? O negócio é passar. Vai dar certo, pessoal. Com fé em Deus, nos toparemos aí no melhor restaurante de Angical para gastar os bilhões que o professor recebe. Não é isso? Todo mundo aí incentivado pelo salário, né? Salário top esse nosso. Um dos melhores salários aí do Brasil, né? Vamos lá, pessoal. Dá início aqui, senão o Meet expulsa nós, né? Primeira questãozinha para vocês, já para animar. Olha, pessoal, se tiver aí, tiver muito pequena a letra, vocês dão uma aproximação, para quem não conhece a técnica aí, ó, dá uma aproximação na tela de onde está passando o slide, viu? Que fica bem próximo, porque muitos não conhecem essa técnica aí, viu? Você aproxima, clicando aí em cima do slide para ficar melhor para vocês visualizarem, certo? Podemos dar início aí, né? Vamos lá. Hoje eu trouxe para vocês, eu quero trazer aqui, na verdade, 10 questões, certo? Todas essas 10 questões são da banca Legatos e eu quero fazer esse apanhado como se fosse uma revisão geral, como se fosse não, é uma revisão geral que dessas 10 questões que eu trouxe para vocês, eu creio, são minhas apostas, né? Apostas que podem cair na banca de vocês. Então, eu tive cuidado de trazer elas e trabalharemos ela aí da melhor forma para que vocês possam chegar na prova. É lógico que você sabe que essas questões não vai cair iguais às que estão aqui, né? Uma que nem pode acontecer isso. A banca não pode pegar uma questão de um certame e, com a mesma letra, aplicar em outro certame. Só que ela faz o quê? Ela muda a redação da questão e papoca a questão. Então, você que treinou questões da banca, você vai acertar a questão. Essa é a ideia de você resolver questões e de revisões finais, tá bom? Vamos lá para a primeira questão. E, pessoal, durante a aula, se você tiver alguma dúvida, pode falar no microfone aí, porque a intenção é você assistir essa aula e compreender o conteúdo com toda a sua essência, tá bom? Vamos lá. Primeira questão. Um arquivo é uma coleção de dados gravados com um nome lógico chamado nome do arquivo, ou seja, esse, entre aspas, aí você vai colocar o nome do arquivo, digamos que você desejar, certo? Ele é gravado sim com o nome. Ou file name. File name é o quê? Mesma coisa que nome de um arquivo, certo? Toda informação que o computador armazena está na forma de arquivos. Ou seja, pessoal, suas fotos, seus arquivos, seus documentos, todo arquivo que você possui nesse computador ou até mesmo no celular de vocês é considerado um arquivo, certo? Continuando, uma das formas mais corretas de identificar os diferentes, olha só, pessoal, vão cortando essas palavras, vão selecionando as palavras que estão dando ênfase nesse contexto. A banca te trouxe um texto aí, só blá blá blá,
mas tem pontos nesse texto que vai te ajudar a responder a questão. Inclusive este, ó. Uma das formas corretas de identificar os diferentes tipos de arquivos em um computador é através de quê, pessoal? Qual desses itens que a banca trouxe para vocês é o responsável? Bem-vindo aí, Narjane, a gente está começando agora, viu? Então, voltando à questão. Qual desses itens que a banca elencou, qual deles tem a característica de diferenciar arquivos? Digamos que você tem uma pasta. Em uma pasta, pessoal, nós temos aí arquivo de foto, vídeo, arquivos executáveis. Quais desses aqui, característica, você consegue identificar a diferença de um arquivo para outro tipo de arquivo? Vamos lá? Considera que aqui fosse a provinha de vocês, domingo, pela manhã a prova, né, pessoal? Domingo aí, 8 horas da manhã, o café de vocês vai ser as questões de informática. Vai lá, gabarito, alguém pode trazer o gabarito? Qual é o nível dessa questão aí, professor? Isso aqui é nível superior da Legatos para professor. Os cargos superiores, né? É médio, difícil, é fácil. Ah, sim, não. É assim, isso aqui é bem fundamental, viu? Para mim, é nível baixo. Assim, para nível do conhecimento que eu passo para os alunos gerais, entendeu? Isso aqui faz parte de uns conteúdos básicos da informática que vocês precisariam já estar, como se fala, atento a isso, certo? E quem não conhece, vai conhecer agora e vai saber a resposta e vai saber por que não são os outros, viu? Professor, Oi. é a letra C? Vamos lá, mais alguém vai na letra C? Diana, você ia falar alguma coisa, Diana? É eu mesmo, a letra C. Ah, letra C. Mais alguém, pessoal? A hora é agora, viu? Tá em dúvida? Fala a questão que você tá em dúvida, fala o item. Por quê? Porque no dia da prova você não vai errar, sem dúvida. A hora é agora. Elaide. Estou entre a letra C e a letra E. Entre a letra C e a letra E. Por que tu acha que deve ser a E? Do seu nome, né? O nome de quem? Do arquivo. Ou seja, a letra E, ela está se referindo apenas ao nome do arquivo. Vamos lá, pegar o exemplo. Tu tem um arquivo do Word. Se tu colocar o nome do arquivo de Word, bota aí. Sábado, um arquivo. Domingo é outro arquivo, né? Esses dois arquivos estão com nomes diferentes, não estão? Não estão? Um está com o nome sábado, o outro domingo. Só que esses dois arquivos são tipos de arquivos diferentes? Não. Porque os dois são arquivos de quê? Do Word, certo? Então, está na mesma categoria de arquivo. Somente o nome, que é o nome do arquivo, ou file name, que está diferente. Então, olha só, pessoal. Nome, autor, o ícone. Alguém tem dúvida o que é um ícone? Alguém sabe o que é um ícone? O ícone, pessoal, é um arquivo ou uma extensão, certo? Uma representação gráfica de um aplicativo. Digamos que tu tem uma foto lá na biblioteca de imagens, né? Tu tem uma foto que está lá. Mas tu quer colocar essa foto para tu acessar ela mais rápido, com mais facilidade. Tu vai colocar um ícone aonde? Na área de trabalho, não é isso? Ou seja, aquele arquivo que está na área de trabalho, ele é o original? Pessoal, ele é apenas um ícone. Ou seja, uma representação gráfica de algo que realmente existe, que é algo que é a matriz, tá bom? Então, olha só, o ícone não significa o tipo de arquivo diferente, tamanho, autor, nome, data, digamos que eu tivesse data, todos esses aí são características daquele arquivo, certo? Daquele arquivo. Agora, extensão, alguém tem dúvida do que seja extensão, pessoal? Alguém nunca viu isso na informática? Alguém?
Vamos lá, pessoal, a hora é agora, viu? Extensão é o formato, né, do arquivo. É um arquivo. Como se fosse, digamos, como se fosse o formato. Ele é o que característica. Tipo aí, nós temos um arquivo de vídeo, certo? Nós temos um arquivo de vídeo. Qual as extensões que vocês conhecem de arquivo de vídeo? De um arquivo de vídeo. Tu vê um arquivo ali, certo? Que tu só consegue identificar ele pela extensão. Vocês conseguiriam identificar um vídeo só pela extensão? A extensão, pessoal, ela fica salva depois do nome. Vou caçar aqui um exemplo para vocês. Digamos que nós temos um arquivo PDF. Pronto, eu tenho um arquivo PDF. Vamos lá, eu tenho um arquivo PDF. No arquivo PDF, no final do arquivo, não vai vir ponto .pdf? Sim ou não? Sim. Pronto. Esse ponto .pdf quer dizer o quê? Que aquele arquivo é um arquivo de imagem, de vídeo, ou do Word, ou de PDF. PDF, né? Compreenderam, então? Então, a extensão é exatamente isso. Viu? Estou caçando bem aqui um aplicativo para mostrar para vocês. A extensão é essa ideia da extensão. É que você saiba que aquele arquivo, sem tu olhar para a imagem, todo o arquivo, pessoal, não fica uma imagem assim, ó. Esse do Word aqui, exemplo. Fica uma imagem do Word, né? No arquivo. Quando é vídeo, não fica um símbolozinho de tu dar um play. Só que, digamos que a banca trouxe para ti só um nome do arquivo qualquer. Bota aí prova.pdf e te perguntasse, olha só, ela não botou a imagem gráfica, ela só botou o nome do arquivo. Aqui é prova.pdf e te perguntasse qual a extensão desse arquivo. Vocês conseguiriam identificar que ele era PDF? Sim ou não? Sim. Mas a partir de agora, tu já tinha esse conhecimento antes? Já. Pronto. Já tinha. Pois ótimo, isso aí é muito importante. Então, ó, vejamos aí, ó. Eu tenho aí, ó, concursos, docx. Docx é a extensão de quê, pessoal? De texto. Do texto, que é o do Word, não é isso? Word. Do Word, docx, certo? E se aqui tivesse uma extensão, se aqui tivesse ponto .avi, seria o que esse arquivo? Olha só tem o nome do arquivo aqui, né? Tem alguma imagem, alguma coisa? Tem não, né? Só tem o nome, ó. Concursos.avi. Esse arquivo aqui seria de quê? Vídeo. Vídeo. Excelente. Ponto .mp3. De música. Áudio. Viu? Olha só, a banca geralmente ela gosta de misturar ponto .mp3. Porque assim, a gente é acostumado a ouvir a música em PDF, ó. A gente é acostumado a ouvir a música aí em formato de áudio. Quando você fala a palavra música, você não dá intenção de vídeo, né? Agora, aquele clipe, aquele vídeo, aí sim dá intenção de vídeo, né? Não somente áudio. Então, eu trouxe para vocês algum aqui, pessoal. Ó, digamos que fosse um arquivo .png. Alguém sabe o que significa? Foto. Imagem. Quase foi no rumo. Por que foto? Sinônimo. Isso, porque a banca vai trazer a palavra imagem mesmo, viu? Mas é lógico que se tiver imagem, tu lembra da foto, tu vai acertar, né? Tá? Parabéns ainda. Olha só, pessoal. A extensão do Excel. E isso é questão de prova, viu? Ó, .xls. Viu? XLSX. Por que que no docx e o XLSX acrescentaram esse X? Antigamente, pessoal, só era doc, ponto .doc e ponto .xls, certo? Esse X foi acrescentado devido às atualizações do Word, certo? Ou seja, esse X aqui, ele caracteriza que o Word passou a começar a receber arquivos de multimídia, tipo vídeo, áudio. Hoje é possível você inserir um vídeo dentro do seu documento,
Vocês tinham esse conhecimento? Um vídeo mesmo, não é só o link. Tu consegue inserir um vídeo lá no teu documento do Word, no PowerPoint, certo? Então essa foi uma das atualizações do Word, tá bom? E outros aqui, ó, TXT, pessoal, é extensão de texto, não é extensão do Word, viu? É extensão de texto, tá bom? E os outros aí, PPT, que é de slide, e tem um muito importante, pessoal, que eu quero que vocês guardem aí, ó. Olha só. A pessoa quer dizer que ODT é de quê? Você falou? Cadê? É do PowerPoint. Viu? Aqui, ó. Aqui, arquivo também, esse aqui é de extensão de texto, viu? Esse aqui também é extensão de texto, só que não cai muito para vocês, que já é mais evoluída, mais para a parte de informática mesmo, viu? Tá bom? Vamos lá. Estava onde? Sim. Eu quero que vocês lembrem disso aqui também, ó. Ponto .exe. Alguém sabe quando você tiver um arquivo .exe, o que é que ele significa? Isso aqui é chama de prova. Quando vocês baixam aí, pessoal, o aplicativo, alguma coisa para você instalar no computador de vocês, qual é a extensão que vem? .exe, de executar, viu? Então, quando tiver um arquivo .exe, é porque aquele arquivo ele precisa ser o quê? Executado, tá bom? Ele é de aplicativo, é? Isso, digamos que está no computador, tu precisa baixar o Word. Para tu instalar o Word, ele vai vir um arquivo .exe, que tu vai instalar o quê? Tu vai instalar o pacote do Word, né? Tu não vai instalar somente o Word. Tu vai instalar o Excel, o PowerPoint, tudo junto. Ah, eu quero baixar um editor de vídeo no computador. Quando tu baixar o editor de vídeo, tu vai ver que no finalzinho desse editor vai vir o quê? .exe, de quê? De executar, tá bom? Alguma dúvida? Ou só dívidas? Só dívida. Pois vamos, que já vocês terão dinheiro para pagar essas dívidas aí, viu? Fé em Deus, em nome de Jesus. Eita. Vamos lá, segunda questão. Sim, pessoal, primeira questão resolvida com sucesso. Alguma dúvida? Vamos lá, que temos 10 questãozinhas para a gente tentar responder. Não tem dúvida não, professor. Pronto, vamos lá, pessoal. Segunda questão. Um dos recursos presentes nos navegadores atuais são os cookies, certo? Cookies, é em inglês mesmo, viu? Vão acostumando aí com os termos em inglês da informática. Bem-vindo à informática, viu? Vamos lá. Acerca do assunto, julgue os itens abaixo em verdadeiro ou falso. Vocês conseguem aí, pessoal, identificar qual seria o gabarito? Alguém já ouviu falar nessa palavra, cookies? Ninguém ouviu falar nessa palavra durante os estudos de vocês? Sim, professor. Sempre Já, que né? a gente vai ver um site, eles aparecem aceitar cookies. Isso, pronto. Perfeitamente essa tua palavra aí. Por quê? Porque você vê na prática que o cookies existe ali no teu cotidiano, né? Tu tá usando ali um site, tu tá numa página, ele pergunta se tu quer te fazer o quê? Ativar, não é isso? Se quer deixar salvo. Por que que ele pergunta isso? Porque os cookies, pessoal, eles servem para quê? Serve para pegar tuas pesquisas. Por isso que vocês já perceberam que quando você está acessando uma coisa, que tu desliga o computador, que depois tu liga ele de novo, aparece a propaganda do que tu estava acessando antes. Não acontece isso? Tu tá aí procurando sobre um celular A30s, tu desligou o computador, tu dormiu, passou uma semana, quando tu liga o computador, aí tá lá as promoções referente àquela pesquisa que tu fez uma semana atrás, não é isso que acontece? Sim ou não? Sim. Então é justamente isso que acontece, pessoal. Ou seja, quando você está na internet, estão olhando seus passos, entenderam? Estão olhando seus passos. Por quê? Porque existem os cookies. Eles são o quê? Locais em que são arquivos, que é como aqui a primeira questão, ó, são pequenos arquivos de texto que os sites colocam onde? No teu computador, certo? Por isso que ele pergunta se você aceita.
Por que que você tem que dar o aceite? Porque o site não pode baixar nada em teu computador sem tu dar o aceite. Então, no momento que tu deu aceite de que aquele site está liberado para salvar esses pequenos arquivos de texto no teu computador, então todas as pesquisas que tu fizer, que tu salvar ali, que tu depois que tu der OK, vão estar conectadas com o teu computador com o site que tu está utilizando, certo? É por isso que aparecem as propagandas de algo que você pesquisou. Aí vocês param e pensam, esse computador aqui parece que faz eu ouvir a gente. Não é isso que vocês pensaram antes? Parece que ele faz pensar o que eu estou pensando junto, né? Essa ideia que vocês têm. Então, quem é que faz esse trabalho? O Cookies. Então, vamos para os itens. Item 1. São pequenos arquivos de texto que os sites colocam no disco rígido. O que é o disco rígido, pessoal, do computador? Famoso HD. Famoso HD. Olha só, quando vocês vão responder questões na fase ainda de estudo, a questão de informática você tem que ir lendo ela e já ligando os pontos. Por quê? Porque se tu passar direto aqui, ó, coloca no disco rígido do computador do usuário. Se tu não lembrar o que é o disco rígido, tu já começa a bugar um pouco a mente. Então eu aconselho que quando você for resolver questão, você divide em partes toda a questão. Por quê? Porque cada palavra vai ser válido para que você acerte a questão. Então, esse primeiro item, ele está certíssimo, corretíssimo, certo? Então, realmente, esses cookies, eles servem para salvar esses pequenos textos para que o site depois acesse ele e te dê respostas de pesquisas que você fez, tá bom? Então, vamos por eliminação. Letra A está dentro do jogo, letra B está dentro do jogo, C também, e a letra D e letra E estão fora do jogo, certo? Então já está mais fácil para vocês responderem, porque só tem 3 alternativas aí, né? Vamos lá. Item 2. Permitem guardar preferências e nomes de usuários? Isso é verdade, pessoal. Os cookies permitem você guardar preferências e nomes de usuários que utilizam aquele site, por exemplo? Sim ou não? Não. Mais alguém? Sim. Acho que sim. Corretíssimo, pessoal. Permitem sim, porque é a ideia. O que são preferências? O que são preferências? Aquelas configurações que tu faz no site. Eu só quero pesquisar isso ou aquilo, eu só quero ver isso ou aquilo. Não são preferências de quem? Do usuário. O teu nome que tu está fazendo a pesquisa, o teu e-mail ali, não faz parte do acesso do site? Faz parte, não é isso? Então, a partir do momento, por isso que eu falo para vocês, a partir do momento que tu deu aceite lá, eu aceito que esse site armazene os cookies do meu acesso. Então, tudo isso aí está sendo permitido, tá bom? Pronto, então, se o 2 é verdadeiro, dá para eliminar algum ainda? Dá para eliminar quem? Só ficou A, B e C, né? Dá para eliminar a letra C, né? Ou seja, só temos 2 alternativas agora. Item 3. Impede que outras pessoas sejam capazes de ver as informações de histórico de navegação de usuário. Meio que doido aqui, né, pessoal? Vocês acham que isso aqui está certo ou está errado? Tá errado. Nada a ver, coisa nenhuma misturada com nada, né? Porque essa definição aí que a banca te deu, ela está falando, sabe, sobre o quê? Sobre navegação. Quando tu vai navegar na internet, tu tem a opção de navegar o quê? Anônimo, não tem a opção? Ou seja, tu vai ficar pesquisando ali do modo privado. Isso sim que seria a característica de impedir que outras pessoas sejam capazes de quê? De ver todo o histórico que tu acessou, certo? Então, terceiro item está totalmente errado. E nosso gabarito é quem? Letra B. Alguma dúvida sobre cookies, pessoal? Já tinha visto essa questão, professor. É da Isso, Legato, é né? da Legatos.
É porque eu tenho um banco de questões da Legatos com mais de quase 100 questões das provas que ela disponibilizava, porque hoje ela não disponibiliza mais, né? Aí eu sempre fico procurando alguém que fez a prova para que eu possa pegar essas provas e guardar as questões, porque ela não pode mais disponibilizar agora, né? Só para os que fazem as provas. Só quem tem a senha para entrar, né? Tá bom? O que a banca pode fazer? Ela pode trocar termos aí. Ela não usou o cookies, ela pode trazer outros itens. No caso, ela trouxe um item que se tratava de quê? De pesquisa anônima. Ela pode trocar esse item, colocar outro e colocar de novo essa questão. Compreenderam? Então, por isso que o que é válido é tu estudar questões da banca. Porque, pessoal, a banca ela não vai sair fazendo questões para todo concurso, não. Ela vai usar o banco de dados que tem e vai alterar essas questões, tá bom? Podemos passar. Vamos lá para a próxima. Pronto. Terceira questão. Assinale a alternativa que apresenta o nome do item que ocupa mais espaço em disco. Essa aí é boa, viu? E é da Legatos também. Olha aí como a Legatos pega pesado, mas também ela tem umas partes que ela é meia boba. Vamos lá, pessoal. Responda essa questão aí rapidão para nós. Gabarito. A pergunta é: qual dos arquivos presentes na imagem, em outras palavras, está ocupando mais espaço nesse dispositivo? Qual deles? Letra A. Vamos lá, mais alguém? Vamos lá, pessoal. Saiu, né? Vamos lá. Por que não pode ser a letra B? Quem falou a letra A, por que não pode ser a letra B? Não é maior? 2,5 não é maior que 1? Vamos lá? Na sequência lá da tabela, professor, o giga é maior do que esses outros. Pronto, respondeu a questão. Só queria ouvir isso aí, exatamente. Ou seja, nós temos o quê? Uma escala de... Cadê o bicho aqui? Nós temos aí uma escala, certo? De armazenamento, não temos? De unidade de medidas. Começando por onde? Vamos lá, começa por onde? Kilobyte. Mas antes nós temos duas unidades importantíssimas. Isso, é o bit e o byte. Isso, bit e byte, pessoal. Laura Gretchen é nossa aluna aí da turma no turma online, por isso que ela está respondendo tudo aí, né? Bora lá, pessoal. Bit. Já peguei o bizu aí da tabela. E olha só, pessoal. E essa questão de armazenamento caiu no último concurso, viu? Lá tinha perguntando sobre armazenamento, justamente isso, sobre a menor unidade, que era o bit. Então, só relembrando, o bit, ele é a linguagem de máquina, que ele é representado por quê? Pelo 0 e 1. A partir do bit, nós vamos ter quem? O byte. Esse byte, um byte vai representar o quê? Um caractere. E um caractere significa o quê? Uma letra, um número, um asterisco, um arroba. Tudo isso é característico como se fosse um caractere. Então, se nós tivéssemos aí uma palavra céu, a palavra céu, teriam quantos bytes? Sendo que um byte representa um caractere. 3, né, professor? 3 bytes. Isso cai em prova? Despenca. É lógico que a banca não vai vir perguntando facinho, ela vai te colocar num texto essa informação e vai trazer a pergunta em quanto bytes ou bits aquela palavra estará representada, tá bom? Sim, voltando. Então, nós temos o bit, que é o 0 e 1, o byte, um byte representa 8 bits. Aí que chegamos na casa do quem? Dos kilobytes. Chegou na casa do kilobyte? Cheguei. 1 kilobyte representa quantos bytes? 1024. 1024 bytes. Depois do kilobyte, vamos ter o megabyte, não é isso?
O megabyte vai representar 1024 a unidade anterior e assim sucessivamente. Vou só colocar para vocês aqui o resumo da nossa apostila. Pessoal, aqui, ó, para quem não está na nossa aula, na nossa turma, esse aqui é um PDF de uma apostila que eu estou concluindo, viu? Com toda a nossa metodologia prontinho aí para concurso, que é só você pegar essa apostila e receber seu contra-cheque, viu? Apostila detalhada com vídeo, link de vídeo, aula e plantão de dúvidas. Olha só aqui, ó. Tá dando para vocês visualizar aí, ó? Eu creio que sim, né? Pronto. Tá dando para visualizar aí, né, pessoal? Essa imagem, essa pirâmide, ó. Perceba que aqui, ó, perceba que nós temos aqui no topo o bits, né? Faltou o 0 bit aqui, o 0 e 1, né? Mas dando início ao 8 bits, vamos ter quem? 1 byte. 1024 bytes, vamos ter quem? Kilobyte. E assim sucessivamente, ó. Vocês quiserem tirar um print aí, vamos lá, 2 segundos. Prontinho. Tirar o print? Vamos lá. Então, nosso gabarito aqui é letra A. Certíssimo quem falou letra A, viu? Por quê? Porque a maior valor que nós temos aqui é 1 GB, certo? Pessoal, não vai te iludir com esses 518 aqui não, viu? Aqui, ó, quem não tem a técnica que os nossos alunos têm aí, vai olhar com olho grande para isso aqui, ó. 518. Cara, isso aqui é grande demais, né? Mas esse 518 não dá nem metade da metade desse 1 aqui, né? Então, não vai pelo tamanho, vai pelas categorias lá, a gente viu, tá bom? Vamos lá. Quarta questão. Vamos aqui. Quarta questão. No Microsoft PowerPoint, olha só, pessoal, eu trouxe uma questão de PowerPoint para vocês, porque o PowerPoint está incluso dentro do pacote Microsoft, certo? A banca pediu o pacote Microsoft, então nós trouxemos também questões de PowerPoint, certo? Microsoft PowerPoint, um slide, traço, o espaço, né, para ser preenchido, é o slide principal em uma hierarquia de slides, que armazena informações sobre o tema e os layouts de slide de uma apresentação, incluindo o plano de fundo, a cor, as fontes, os efeitos, os tamanhos de espaços reservados e o posicionamento. Eita, questão grande, né? Vamos matando ela aos poucos aí, ó. O que a banca te pediu? Ela trouxe as características de um desses itens aqui, ó. De um tipo de slide desses representados. Então, pessoal, você vai destrinchar a questão, ó. Slide é um slide principal que armazena, olha só, armazena informações sobre o quê? Sobre o tema, os layouts, ou seja, a estrutura de um slide, certo? Digamos que tu montou um slide com um tema tal, o layout dele foi um certo layout, o plano de fundo desse slide é um plano de fundo determinado, a cor, e tu quer replicar esse slide em outro arquivo. Tu vai fazer o quê? Tu vai tornar esse slide um slide. Qual o gabarito aí, pessoal? Qual o gabarito que vocês acham que vai encaixar com essa descrição? Vamos lá? Qual o gabarito vai encaixar com essa descrição aí que a banca te deu? Que é um slide principal que copia as informações contidas nesses slides. Vamos lá? Qual vai ser aí, pessoal? Qual o gabarito? Vou chutar. Pode chutar. Bora lá, acho bom quando chuta. Porque aí depois na da prova não erra mais, entendeu? Vai lá, letra D, mais alguém? Vamos lá, pessoal. Só mais um aí, vai. Para divergir aí com
Alguém que falou. Ninguém vai arriscar, pessoal. Vou chutar também. Chute. A. Letra A, pronto. Então tivemos duas diferentes. Nosso gabarito é mestre. Mestre, pessoal. Isso aqui é mais profundo, certo? Esse mestre aqui, esse tipo de slide, ele é muito cobrado em banca, só que a Legatos, poucas vezes ela mencionou isso, mas como nós conhecemos a Legatos, não é de confiança, né? Então, eu trouxe para vocês, porque, olha só, pessoal, o que eu quero que vocês lembrem aqui? Esses outros aqui, ó, esse aqui foi só para encher linguiça, viu? O certo aqui é o mestre. Perceba que esse slide mestre, ele vai copiar, armazenar o que, ó? Informações sobre o que? Sobre as características daquele slide. Não vai copiar, pessoal, as informações que está contida nele. Viu? Pode ser questão cobrada aí. Então, um slide mestre, você vai poder utilizar o que dele? Utilizar, digamos aí, as configurações daquele slide, para ficar mais simples para vocês. Que são o quê? É o tema. No PowerPoint você não tem várias opções de temas? Sim? Ou seja, plano de fundo, a cor, fontes, os efeitos e outras características daquele slide, não as informações que ele possui inserido. Digamos aqui, nesse slide, ele não possui uma cor de fundo? Não possui? Então, se eu fosse fazer replicar esse slide, ele não vai copiar esse texto, vai copiar o quê? A estrutura desse slide. Ficou alguma dúvida aqui? E sim, aí eu trouxe para você... Oi, pode falar. Aqui, ó, é o print, pessoal, de onde vocês vão encontrar esse arquivo aqui sobre o mestre, sobre o slide mestre, viu? Ó, na guia exibir, grupo, modos de exibição mestres, tá bom? Se alguém quiser tirar o print, ou depois vocês vão ter o acesso ao arquivo, melhor, tá bom? Quinta questão. Pessoal, tá bom o ritmo? Tá dando para entender? Podemos continuar assim? Bom, vamos lá. Vamos lá que o tempo é ouro. Quinta questão. É possível finalizar um programa ou processo que parou de responder no Windows através de qual ferramenta? Vamos lá. Qual das ferramentas abaixo, dos nomes abaixo, você acionando ela, você consegue parar algum processo que está travado? Digamos aí, pessoal, na prática. Vocês estão utilizando o Word com frequência, né? E esse Word, geralmente, ele trava, né? E tu precisa fechar ele para tu abrir um novo arquivo. Geralmente, vocês ficam esperando ele destravar, é isso que acontece? Sim ou não, pessoal? Ou vocês usam algum método para que aquele processo pare de imediato? Ninguém nunca passou por isso, pessoal. Você está usando o Word aí, o Word trava, que passa meia hora, que aí tu fica esperando, ou tu desliga o computador. O que é que vocês fazem nessa situação? Reinicia, né, professor? Mais alguém faz esse crime? Mais alguém comete esse crime aí? Eu fico esperando e zangada, né? Até conseguir. Olha só, pessoal. Ó, Laura Neide falou que reinicia, né? Sem dúvida, quando ele vai travar muito, ela vai reiniciar onde o computador? Lá pelo botãozinho do computador, né? Quase certeza. Olha só. Quando tu desliga o computador, qualquer equipamento brutamente, tu tá desligando ele de forma bruta, não é isso? Então ele vai dificultar teu sistema. Então, temos sim ferramentas no próprio Windows que você acionando ela vai abrir mesmo que teu computador esteja tudo bugado. Por quê? Porque aquela ferramenta já é preparada para aquilo. Então, ó, olha só, a ferramenta aqui que você vai utilizar
É o gerenciador de tarefas, certo? Ou seja, ele vai gerenciar todas as tarefas que estão em funcionamento, tá bom? Eu trouxe para vocês aqui, ó, o print do que é o gerenciamento de tarefas. Ah, professor, como que eu encontro isso no computador? Tu dá um Ctrl Alt Delete, certo? Ctrl Alt Delete, ele vai aparecer a opção, deixa eu ver se aparece aqui para mostrar para vocês. Ele vai aparecer a opção de tu configurar algo, ó. Essa telinha aqui na prática, deixa eu mostrar para vocês. Pronto. Olha aí, pessoal. Essa telinha aqui, ó, que vai ser apresentada para vocês, certo? Digamos que meu computador travou e o Word travou aqui e eu não estou conseguindo abrir outro arquivo. Então, eu vou dar um Ctrl Alt Delete, guarda essa tecla aí, viu? Ó, Ctrl Alt Delete, vai acionar quem? O gerenciador de tarefa. Para que serve o gerenciador de tarefa? Para encerrar ou visualizar os processos que estão em funcionamento. Então, olha só, eu estou aqui, pessoal, com o Excel aberto. Digamos que o Excel está me dando trabalho, não está abrindo. Eu venho usar essa ferramenta para o quê? Finalizar a tarefa. Olha só, pronto, o Excel sumiu, certo? Apagou o Excel aqui, fechou a guia. Mesmo que ele tivesse travado, esse processo é um processo que força a guia fechar, tá bom? Então, ó, gerenciador de tarefa é utilizado para visualizar processos em funcionamento ou finalizar uma tarefa forçadamente, tá bom? Alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal, sobre o gerenciador de tarefas? Qual é a tecla que o senhor falou aí? Ctrl Alt Delete. O Delete, se for no notebook, é aquele Del. Tá bom? Tá certo. Vamos lá. Ele tá em qual guia aí, esse gerenciador de tarefas? Pronto, o gerenciador de tarefas, pessoal, ele é uma função do Windows, do próprio Windows, certo? Então, ó, tem vários caminhos para tu acessar esse gerenciador. Se nós formos aqui, ó, digamos que nós estamos aqui no computador normal, não tem um espaço de tu digitar pesquisas? Não temos? Então, se tu digitar lá, gerenciador de tarefas, ele vai aparecer o nome gerenciador de tarefas e tu clica lá, entendeu? É como se fosse, na verdade, algo de interno do próprio sistema operacional, viu? Não é um aplicativo que tu vai instalar, que tu vai abrir, não. É do próprio sistema operacional, tá bom? Aí sim, ó, a tecla, olha só, vou mostrar para vocês aí no teclado, ó. Ó, a tecla é Ctrl Alt, tá vendo que ela tá ficando selecionada aí, ó? Alt, cadê o Delete? Cadê o Delete desse teclado? Ele vai servir como se fosse isso aqui. Ah, tá aqui do lado, ó. Ctrl, que cada teclado é diferente, né? Ó, Ctrl Alt Del, viu? Então, Ctrl Alt Delete vai abrir o gerenciador de tarefas, certo? Alguma dúvida mais? Isso aqui, pessoal, já caiu muito em prova, viu? Então, vamos lá. Sim, ó, eu vou só elencar um pouco para vocês aqui os outros tópicos. Ó, letra A, não é porque inicialização de sistema, ele vai fazer o quê? Ele vai, quando você abrir também, se tu pesquisar lá na barra de pesquisa, inicialização de sistema, vai aparecer para tu abrir um arquivo, certo? Nesse arquivo, tu vai ver quais os programas estão sendo inicializados quando tu liga a máquina, certo? Por quê? Porque às vezes teu computador tá lento que só para ligar, né? Mas tu tem que ver o quê? Se quando tu tá ligando a máquina, tem algum programa que já está sendo executado. Então tu vai usar a inicialização de sistema para tirar esse programa, para que ele não atrapalhe a inicialização do sistema operacional, tranquilo? Gerenciador de disco. Quando se trabalha de disco, pessoal, você tem que lembrar de quem? Do HD, tá bom? Disco o quê? Disco rígido. Então, ó, o gerenciador de disco,
ele vai trabalhar justamente repartições, certo? Do HD, ou seja, tu tem um HD. Esse HD, tu pode dividir ele em duas unidades. Eu creio que vocês têm ciência que... deixa eu mostrar para vocês aqui. O computador ele tem um disco C, não tem, pessoal? Alguém desconhece o disco C? Olha só. O computador de vocês, pessoal, tem aqui, não tem, os discos que são as unidades, não é isso? Aqui o meu tem um disco C, disco E, backup. Então, todos esses três discos aqui, esses três nomes aqui, fazem parte do mesmo HD. Só que eu fiz o quê? Eu particionei ele, dividi em partes, tá bom? E esse gerenciador aqui, que a banca trouxe de disco, vai servir para isso, para trabalhar o HD, tá bom? Não precisa vocês cair muito a fundo a isso não, mas só para vocês terem conhecimento que se ela cobrar, pelo menos você vai descartar ela. Então vamos aí para a sexta questão. Olha só, um sistema de arquivos, deixa eu passar aqui. Um sistema de arquivo é a estrutura usada pelo computador para organizar dados em um disco rígido. É só uma informação que a banca trouxe para ti. São exemplos de sistemas de arquivos do sistema operacional Windows. Essa questão já é mais pesadinha, viu? Mas, se a banca já cobrou, bora ver o que ela traz, né? São exemplos de sistemas de arquivos do sistema operacional. Ou seja, pessoal, o Windows, que é um sistema operacional, o sistema operacional faz o quê? Ele organiza o computador ou o celular de você. Ele tem a função de organização, de gerenciamento. Tudo isso aqui é característica do Windows, que é um sistema operacional, certo? Vamos lá. Para que teus arquivos, pessoal, possam estar todos organizados, tudo dividido em pastas, o sistema operacional precisou criar sistemas de arquivo. Para quê? Para que pudesse organizar os arquivos que teu computador possui. E a única informação que eu quero que vocês levem para a prova é que são sistemas de arquivos do Windows, o FAT32, certo? E o NTFS. Não precisa nem tu saber de onde é que veio, quem é o pai do criador, quem é o filho do criador disso aqui, certo? Porque tu não vai fazer prova para programador, tu vai fazer prova para quê? Para professor aí da tua área. E só quero que você chegue na prova sabendo que NTFS e FAT32 faz parte do sistema de arquivo do sistema operacional. E especificamente o Windows. Entenderam aí? Ou foi mais, já está mais complexo? Deu para entender, né, pessoal? Então, o nosso gabarito seria qual? Letra A de aprovados, viu? Aprovados aí. Então, e esses dois aqui, pessoal, eu trouxe ele, o ESIT 3 e o Ryzen FS, eles fazem parte do sistema operacional Linux. A banca nem tocou nisso, mas é só para informação, tá bom? Então, lembra aí do NTFS e FAT32, tá bom? Vamos lá, seguindo viagem. Sétima questão. A combinação de teclas que permite selecionar todo o texto do documento é... Essa aí tá fácil, não tá, pessoal? Ou seja, a tecla de atalho para tu selecionar todo um texto de um documento, Olha só, pessoal, que aqui, esse nome, todo o texto do documento, ele está sendo bem implícito aí, dizendo que essa tecla que tu está usando é para selecionar dentro de um documento. Por que eu falo isso? Porque teclas de atalho, pessoal,
teclas de atalho, elas não são as mesmas para tudo em um sistema de computador. Por que eu falo isso? Nós estamos aqui com o Word aberto, certo? Está aqui o Word aberto. Para mim selecionar todo esse texto que possui no Word, qual a tecla de atalho vocês utilizariam? Hein, pessoal? Isso aí é do dia a dia de vocês. Eu creio que vocês trabalham aí com digitação das provas. Vamos lá. Para tu selecionar todo esse texto, tu vai selecionar assim com o mouse, é? Vai fazer isso aqui, ó. Ou vocês irão utilizar alguma tecla de atalho. Vamos lá, pessoal. Tecla de atalho. Aqui no Word eu usaria o quê? Ctrl T, ó. Selecionou tudo, não foi? Certo? Agora se eu for em outro ambiente, eu quero selecionar essas coisas aqui. A gente está onde? A gente está no Windows Explorer, né? Olha aqui, explorador de arquivo, né? Eu quero selecionar, digamos que eu quero selecionar... Eu quero selecionar isso aqui tudo, ó. Eu vou usar o Ctrl T? Não. Eu vou usar o quê? Ctrl A. Compreenderam que tecla de atalho você precisa estar atento o que a banca te disse? Então, na nossa questão, ela trouxe perguntando qual a tecla de atalho que tu vai usar onde? Dentro de um documento. Seja qual for ele o documento. Mas dentro do documento vai ser o quê? Ctrl T. Tranquilo? Ctrl B, pessoal. Ctrl B dentro de um documento vai fazer o quê? Tornar negrito. Viu? Negrito. Vamos lá. Pronto. Chegou aí questãozinha perfeita. Questãozinha de quê? Do Excel, meu amigo. A melhor matéria que tem para cair em prova. Não é isso? Alguém aí tem pavor do Excel? Ou só tem amantes aí do Excel, pessoal? Nenhum nem outro. Vocês estão dormindo aí, é? Diana, Maria, quem tá mais aí? Eu não mando muito bem não no Excel. Pronto, mas bora que vai dar certo, bora que vai dar certo. Olha só, 8ª questão. Em uma planilha do Microsoft Excel, o conteúdo da célula A1, primeiramente, vamos aqui, pessoal. Alguém ainda não sabe o que é uma célula do Excel aí? Vamos lá, pessoal, a hora é agora, porque no dia da prova é tarde, viu? Alguém tem dúvidas sobre os comandos, sobre o que é uma guia, sobre o que é uma célula, o que é uma coluna, o que é uma linha? Alguém tem dúvidas sobre isso? Ou todos estão cientes dessa parte básica do Excel? Vamos lá. Vou trazer só um pouco aqui para vocês, para ser mais breve. Aqui no Excel, pessoal, o Excel é parte do pacote Office, certo? Da Microsoft. O Excel, ele é um editor de planilha eletrônica, certo? Ou seja, fazer cálculos, tá bom? Automatizado, de formas mais rápidas. Aqui nós vamos ter o painel de guias, assim como no Word, como no PowerPoint, viu? É lógico que cada um tem guias diferentes aí. Algumas são iguais, certo? Aqui nós vamos ter quem, ó? As guias, não é isso? Vamos ter as guias. Depois das guias, nós vamos ter quem? Os grupos que essas guias possuem. Quais são os grupos? Ó? Na guia página inicial, nós vamos ter o quê? Área de trabalho, fonte, grupo alimentação, grupo número, grupo estilo. E dentro destes grupos, vamos ter quem? Vamos ter os comandos. Ó, negrito, itálico, sublinhado. Todos esses aqui são comandos, viu? Isso aí é o conhecimento mínimo que tu precisa de Word, de Excel e do PowerPoint.
E especificamente aqui no Excel, o que você precisa saber? Você precisa saber que essas letras são colunas, as linhas são, os números são linhas, certo? E esse encontro da coluna com a linha são as células, certo? São células. E esse pontinho aqui, ó, perceba que quando eu posiciono o mouse bem aqui nesse cantinho aqui, ele até fica em cruz aí, né? Ó. Isso aqui é chamado de alça. Deixa eu aproximar mais para vocês. Pronto, assim ficou melhor, né? Olha só. Quando eu posiciono o mouse, pessoal, bem aqui nesse cantinho inferior do lado direito, isso aqui é chamado de alça de preenchimento. Ó. Se eu puxar ela, ela vai preencher, certo? Alça de preenchimento. Questão de prova isso aí, viu? Então, aqui, como eu falei para vocês, temos as colunas, os números são as linhas e o encontro são as células, certo? No Excel, você vai ter funções para automatizar todo o processo que você desejar fazer no Excel, tá bom? Então, voltando aqui para nossa questão, vamos lá. Ó. A banca falou que na célula 1, nós temos inserido o nome Instituto Legatus, certo? Ou seja, esse nome Instituto Legatus está inserido aonde? Na célula A1. Vamos aqui colocar, ó. Aqui nós temos o que, ó? Instituto, até colocar em maiúsculo, Instituto Legatus, não é isso? Ou seja, aqui nessa célula 1 está inserido ó, esse nome, certo? Vamos ver o que a questão pede aí. Sim, o resultado da aplicação da fórmula, qual a fórmula? Igual, direita. E, para mais conhecimento de vocês, o que é uma fórmula, pessoal? Uma fórmula é utilizada para automatizar um processo. E uma fórmula, ela tem um padrão de existência. Ó. Toda fórmula que você for iniciar, ela precisa de quê? Começar com o sinal de igual. E depois, à frente do sinal de igual, vai vir a função que você desejar. Nós temos aí, pessoal, várias funções que eu vou já mostrar para vocês aí, certo? Então, a banca está perguntando, a questão te perguntou, quando você aplicar essa função, qual seria a resposta? Vamos aqui aplicar a função no Excel rapidinho. Olha só, eu vou aplicar aqui ó, a função, qual a função? Igual, direita, certo? Direita. Qual foi a posição que ele pediu? Deixa eu ver aqui. Função direita. Ou seja, a célula 1. O que nós temos na célula 1? Nós temos o nome Instituto Legatus, não é isso? Ó? Na célula 1, certo? Ponto e vírgula 7. O que esse 7, pessoal, está se referindo? Aqui é o ponto x da função, ó. Esse aqui é o ponto x da função, ó. Igual direita a 1,7. Ó, aqui vai acontecer o quê? Essa função vai trazer as letras, vai trazer as letras começando da direita para a esquerda, 7 letras. Então, se a função, pessoal, vai trazer 7 letras contando da direita para a esquerda, qual seria a resposta aí? Vamos lá? 7 letras contando, a função não é da direita, então é da direita aqui, ó, desse S, sentido o I. 7 letras contando a parte desse S, qual o nome que vai ser apresentado com essa função? Legatus, pessoal, aí tá na cara. O que você precisaria saber aqui? Só que essa função direita ou função esquerda, ela vai ter a ideia de fazer o quê? Olha só, eu vou aplicar a função, vocês virão ver, ó. Entenderam? Ou seja, ela vai trazer, ó, contando da direita para a esquerda, certo? Vamos lá fazer um teste. Se a banca tivesse trazido só 6, olha só, para vocês terem a certeza de como é que ela está contando. Ó, ficou gatos, não foi? Ou seja,
A sétima letra era qual? O L, né? Então, eu coloquei só quantas? Só 6 letras, certo? Então, e se fosse da esquerda, pessoal, ó, esquerda. Ó, se fosse da esquerda, como é que ia vir, ó? Ó, começaria do Instituto Sentido Legacy. Prontíssimo. Função aplicada. Compreender a função aí, certinho? Nosso gabarito é letra D, não é isso? Letra D. E no material aqui, ó, eu trouxe explicando para vocês também esse tipo de erro. Olha só que a gente tem aqui na letra A, pessoal, hashtag nome e um ponto de interrogação. Não temos aí? Esses aqui são tipos de erros que a banca gosta de cobrar, que vocês precisam levar para o dia da prova. Viu? Hashtag nome. Se aparecer esse hashtag nome em um local que você aplicou uma função, significa que algo deve ser corrigido na sintaxe da função. O que é a sintaxe de alguma coisa? É a parte da escrita daquela função. Alguma palavra tu botou, em vez de tu colocar soma, tu colocou sona. Entendeu? Ou seja, algo estava errado naquela função escrita, a parte escrita. E o hashtag valor é uma maneira do Excel informar o quê? Que há algo errado com a forma. Ou seja, digamos que nós colocamos a referência de uma célula e nessa célula que a gente se referiu, o dado que existia lá não existe mais. Então, como que o Excel vai te dar uma resposta de algo que tu está solicitando de uma célula que não possui mais dado? Vai acontecer o quê? Erro de valor. Não tem valor naquela célula. Tá bom? Vamos lá. Nona questão e depois só temos mais uma, viu? Já já a gente encerra, pessoal. Nona questão. Julgue os itens abaixo em verdadeiro ou falso. Vamos lá. Item 1. Exibir a atualização, ou melhor, exibir e atualizar os drivers. Olha só, a gente acabou de falar aí, pessoal, não foi, ó, sobre esses drivers, que a aluna nossa perguntou no presencial, o que seria drivers e o que era driver, viu? Então, ó, exibir e atualizar os drivers de dispositivos instalados no computador. O que a banca está te perguntando? Ela perguntou que são ações, ou melhor, falou para ti, né, que são ações que podem ser realizadas no gerenciador de quê? Gerenciador de dispositivo do Windows. Nós falamos naquele momento no gerenciador de quê? Agora há pouco, pessoal, a gente falou em quê? Gerenciador de tarefas. A banca vai querer te confundir com gerenciador de dispositivo, gerenciador de disco. Nós temos várias opções com gerenciador, viu? Olha só, gerenciador de dispositivo. Onde é que tu vai achar isso, ó? Lá em teu computador, teu nome, este computador, né? Tu vai aparecer, ó, o nome gerenciar, certo? Vamos ver o que é possível gerenciar, o que pode ser realizado com esse comando, com essa configuração de gerenciador de dispositivo. O nome já é bem prático, né, pessoal? Gerenciar dispositivos. O que são dispositivos no teu computador? São aplicativos ou são hardwares, dispositivos? Pessoal? Vocês lembram da ideia do hardware e do software? O hardware é a parte física, equipamentos físicos. Software são equipamentos lógicos, programas, aplicativos. E o gerenciador de dispositivo, ele vai gerenciar o quê? Hardware ou software? Pessoal? O nome. O hardware, entendeu? Ou seja, gerenciador de dispositivo. Sempre lembre dispositivo com parte física. Olha só, isso aqui, pessoal, é o que aparece quando você selecionar lá o gerenciador de dispositivo. Vai aparecer quem? A câmera física mesmo, viu, pessoal? Não é a câmera aplicativo, é a câmera mesmo. O que mais, ó? Monitores, mouse, teclado, processadores são configurações
que através do gerenciador de dispositivo, tu vai conseguir atualizar um drive, tu vai conseguir remover uma câmera, tu vai conseguir atualizar um drive de um arquivo. Então, tudo isso você vai fazer por onde? Pelo gerenciador de dispositivo, tá bom? Então, ó, vou aproximar aqui logo. Ó. Nosso gabarito, pessoal, a letra B. Somente o item 2 não se encaixa na ideia do gerenciador de dispositivo do Windows, certo? Ó, armazenar credenciais como nomes de usuários e senhas. Isso aqui tu vai fazer aonde, pessoal? Onde é que tu faz isso? Que tu coloca senha no computador, que tu coloca nomes do usuário lá no painel de controle, certo? Lá em perfis, em configurações. Então, o item 2 é o único que não se encaixa dentre as configurações do gerenciador de dispositivo, não de tarefa. E nossa última questão aí para fechar com chave de ouro, que vai ser as questões que irão cair para vocês em nome de Jesus. Revisa essa aula aí umas 10 vezes, tá bom? Vamos lá. Se cair, pessoal, uma dessas nossas apostas aqui eu vou trazer depois para vocês uma aula aí muito top, novidade para vocês, viu? Bora orar muito para cair essas questões na prova, viu? Vai ser a salvação de vocês. Vamos lá. Backup, pessoal. Backup. Por que eu fiz questão de trazer um pouquinho de backup aqui com o conteúdo? Porque é um conteúdo dos mais difíceis que eu acho. Por quê? Porque a banca mistura muita ideia. E eu quero que você chegue na prova sabendo o mínimo de backup, certo? Backup se considera cópia de segurança. Pessoal, o nome já diz, cópia de segurança é para quê? É para que se algo ocorra com os arquivos que tu fizestes o backup, estes arquivos sejam possível tu acessar ele depois. Vamos para um exemplo, digamos que tu trabalha na empresa, a empresa pegou fogo e teus arquivos de suma importância estavam somente em uma máquina. Essa máquina virou torrão. Tu vai conseguir resgatar esses arquivos? Sim ou não? Vai, pessoal. Vamos conseguir resgatar esses arquivos que pegou fogo da máquina lá? Vai não. Agora sim, imaginemos a hipótese que tu fez uma backup, tu fez uma cópia de segurança em outro prédio. Digamos que tu trabalha no Banco do Brasil, mas lá no prédio central tu deixou uma cópia lá, tu mandou via e-mail, tu mandou para algum local diferente dos arquivos originais. Isso é considerado um backup? Sim ou não? Sim, pessoal. Sim. Sem dúvida, o backup é isso. Então, nós temos 3 tipos de backups. Backup normal, ou full, ou completo. Pode vir esses 3 nomes. Backup diferencial e backup incremental, certo? Ponto fixo do backup normal, ponto que vocês precisam levar para a prova. Perceba que no backup normal, nós temos aí o que? Olha só, normal, nós temos um M, pessoal, bem aqui, ó. Bem na palavra normal, nós temos um M, não temos? Você vai pegar esse M e vai fazer referência dele para tu lembrar do backup normal. Por quê? Porque o backup normal, ele copia e marca os arquivos selecionados. Olha só, copia os arquivos e marca eles depois que foram copiados, certo? Por que eu lembro que você lembre desse M? Porque esse M vai ser a diferença dos demais que a gente vai ver. Então, backup normal, o que ele faz? Copia todos. O que for de arquivo que tu selecionou vai ser copiado. E ao final do backup vai marcar esses arquivos, certo? E o backup incremental? Backup incremental, ele vai fazer o quê? Vai copiar também somente os arquivos desmarcados. Qual é a ideia de um arquivo desmarcado? É aquele arquivo que foi criado novo ou modificado. Como assim, professor?
Digamos, pessoal, que vocês tiveram os arquivos na segunda-feira. Segunda-feira você trabalhou e ao final do dia tu fez o backup completo, certo? Sim, na terça-feira tu chegou na empresa e já foi fazendo um novo arquivo e para completar tu precisou modificar um arquivo do Word, por exemplo, que estavam na segunda-feira. Ou seja, resumindo, na terça-feira, no final do dia, tu tinha um arquivo novo e um arquivo modificado da segunda-feira, certo? Que já tinha sido feito o backup deles. Se tu for fazer o backup incremental na terça-feira, vai copiar todos os arquivos da segunda-feira novamente e os arquivos da terça? Ou somente os arquivos da terça? Vamos lá? Maria, Diana, vocês aí do curso presencial, do curso online. Vai ser, pessoal, na terça-feira vai ser copiado somente o backup, usando o backup incremental. Vai ser copiado tudo ou somente os arquivos novos e modificados? Pronto. Então lembra aí, quando eu fizer a banca disser que foi feito um backup incremental, você vai procurar nos itens o item que estiver falando que foi feito a cópia de um backup novo, de um arquivo novo ou um arquivo que foi modificado. Viu isso aí? É backup incremental. Esquece o resto do Brasil. Só veja isso. Modificou e criou novo, incremental, certo? E ponto diferencial. Olha o ponto diferencial. O backup incremental, ele só vai copiar essas situações e no final do backup ele vai fazer o quê? Marcar esses arquivos. Perceba que no nome incremental nós temos também o quê? No nome incremental nós temos quem? O M. Então associa esse M com marcar o arquivo que foi feita a cópia, tá bom? E por último, para bagunçar o negócio, nós temos aqui o arquivo, o backup diferencial, que realmente ele vai ser diferente dos outros. Por quê? Porque o backup diferencial, ele vai copiar, assim como o incremental, o backup diferencial vai copiar os arquivos criados ou alterados. Perceba que é bem similar com o incremental, né? Só copia os arquivos criados ou alterados, mas no final do backup diferencial, esses arquivos não ficarão marcados. Olha só, diferencial tem M? Tem, pessoal? Diferencial tem M ou tem N? N de quê? De marcar ou não marcar? Pronto. Tem como errar, pessoal? Tem como errar essas questões? Se cai desse jeito? Tem não. Não dá para errar. Porque tu vai lembrar só do M, do incremental, e o M do normal ou completo. E vai lembrar que esses arquivos são copiados e marcados. E o backup incremental e o diferencial, eles irão copiar somente os arquivos novos e os arquivos atualizados. Dúvidas aí? Dúvidas? Ou deu para entrar nesse mundo aí de backup? Deu para clarear um pouco. Diana, a lei Diana, não é isso? Deu para entender, professor. Oi? Clarear muito, deu para entender, aprender, né? Isso. Muita coisa. Eu só quero que vocês peguem esse ponto aí, viu? Depois vai ficar gravado. Me chama no zap lá que eu vou mandar o link para vocês assim que eu disponibilizar, viu? Assiste essa aula novamente, pessoal. Pelo menos essa parte aí, tá bom? E vamos para a questãozinha com chave de ouro, que vai ser a questão que vai cair na prova. Depois eu vou cortar esse vídeo aqui e vou mostrar para vocês como caiu na prova. Prepara, viu? Vão achar que eu estou fazendo a prova da Legato, né? Quem dera. Eu ia botar mais difícil ainda. Nadinha, pessoal. Ia facilitar a vida. Vamos lá. 10ª questão. Você, olha só. Você nunca tinha feito... É a questão aí que tá falando, viu, pessoal? Olha só. Ó.
você nunca tinha feito um backup anteriormente. E em um determinado dia, você copia o conteúdo de todo o drive de uma estação de trabalho. O que é o drive? É aquele lugar que você armazena suas fotos, arquivos, viu, pessoal, online. Conteúdo de todo o drive de uma estação de trabalho para a nuvem. E o processo marca os arquivos. Olha só, essa questão aqui vocês precisam parar, respira e volta de novo. Ó. Você usuário, né, nunca tinha feito um backup, ou seja, tem lá um monte de arquivo que estão prontos para ser feito um backup. E o que aconteceu? Um dia você copia todo o conteúdo do drive de uma extração, ou seja, de um local que esses arquivos estavam salvos, para a nuvem, certo? Você fez uma cópia enviando para a nuvem esses arquivos. E o processo, olha só, agora aqui que é o ponto X. O processo marca, ó o nome. Apareceu marca? Apareceu ou não? Foi o que eu falei para vocês. Ó, o processo marca, ela está dizendo o passo a passo que aconteceu com essa cópia. Ó. Marca os arquivos que passaram pelo backup, ou seja, fica marcado. Nesse caso, foi realizado um tipo de backup, um backup do tipo... Qual o tipo de backup, pessoal, que foi feito? Normal. Mais alguém? Ó, nós temos duas coisas de importância nessa questão. Ó. Perceba que nunca tinha sido feito um backup. Para vocês fazerem, para que vocês possam fazer, pessoal, um backup incremental ou um backup diferencial... Primeiramente, tu tem que ter um backup o quê? Hein? Já feito. Tu tem um backup já feito. Esse backup já feito vai ser qual? Primeiramente, o normal ou completo. A partir desse backup normal ou completo, é que tu vai poder copiar somente as modificações ou os novos arquivos criados. Então, qual seria nosso gabarito? Seria... letra D, certo? Letra D, o backup normal, tá bom? Então, pessoal, até aí, dúvidas? Alguma pergunta? Essa é a nossa última questão. Alguma pergunta? Ou tudo em paz? Diana, tranquilo, né, pessoal? Deu para compreender realmente, valeu a pena aí vocês pagarem esses 15 reais, pessoal. Nardiane, quem tá mais aí? Elaide, Indira. A gente vai ver no dia da prova aí, né? Com fé em Deus, será de muita importância para vocês aí, né? E por último, pessoal, eu quero deixar assim para vocês só essa frase aqui, ó. Eu quero deixar isso para vocês, ó. O medo gritou... Desista agora, esquece, não adianta. Você nunca vai conseguir, é concorrente demais. A coragem sussurrou, vamos, nós podemos sim. Desculpa, medo, mas eu não gosto quando gritam comigo. Alguém se identifica com essa frase aí, pessoal? Ou se não, ou você se identifica com ao contrário, tá com medo do grito, tá com medo da concorrência, tá pensando em desistir? Pois pause e toma esse segundo momento da frase, ó. Vamos, nós podemos sim, certo? Você pode, sem dúvida. Não é porque o seu colega chegou, o amigo seu chegou, que você não vai chegar. Depende de quem? Depende de mim, pessoal? Só de mim, professor? Não. Depende de nós. Eu preciso passar para vocês o melhor conhecimento para que com esse conhecimento, certo? Vocês possam ter bons resultados. Então, deixamos aí plantado isso, certo? E esperamos que segunda-feira podemos contar aí com o sucesso de vocês, tá bom?